Existem erros da língua portuguesa que eu escuto com tanta frequência que daria aqui muitos vídeos aqui no canal para que você entenda quais são os erros aí mais cometidos da língua portuguesa. E hoje, de fato, eu vou trazer esse errinho aí que todo mundo comete. E quando isso acontece, quando todo mundo começa a errar ali ou esquece a regra, o concurso faz o quê? Ele vai te cobrar. E aí você fica assim, meu Deus, e agora? Será que eu tô certo? Será que todo mundo estava errado? O que está acontecendo? Então fica aqui nesse vídeo para você entender como o seu erro do dia a dia vai ser cobrado lá na sua prova de concurso. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje eu trago para vocês o seguinte, eu trago uma questão de concurso. Sim, galera, uma questão do concurso que abordou ali um tema recorrente do nosso dia a dia com relação à língua portuguesa, tá? E isso tudo tem a ver com pronomes, tá? Às vezes a gente acha que está utilizando ali os pronomes de forma adequada, mas não está. E a gente acaba causando ali confusão em tudo que a gente vai escrever, na forma como a gente vai se comunicar, a gente acaba se atrapalhando e aí o concurso faz o quê? Ele vai te cobrar isso, tá? Então, bora lá pro quadro para você entender de que forma esse erro pode cair na sua prova. A questão vai falar o seguinte, se você tem dúvida em relação aos pronomes, presta atenção, tá? Olha só, assinale aí a frase correta quanto ao emprego dos pronomes demonstrativos, tá? Eu já vou dar uma dica que é a seguinte, a gente vai precisar olhar o tal do esta, o tal do essa, o tal do aquela, nesta, nessa. Como você vai utilizar, de fato, os pronomes demonstrativos aí nesse caso? Se você tem muita dúvida, você vai assistir esse vídeo aqui e depois aqui na descrição tem outros vídeos com a mesma temática para você ficar por dentro desse assunto, tá? Então vamos analisar caso a caso para você entender, tá? Olha só, na primeira alternativa nós temos o seguinte... Essa caneta com a qual estou assinando o diploma foi comprada na Itália, tá? Então, na sua opinião, esse pronome demonstrativo aqui, essa, está correto, né? Esse pronome está correto, sim ou não? O que você acha? O que a gente tem que pensar, nesse caso especificamente, é o seguinte. Quando eu falo assim, ó, essa caneta com a qual estou assinando, vou até grifar aqui, ó, com a qual estou assinando, mostra a ideia que traz na alternativa é que a caneta, essa caneta, ó, está próxima de quem está falando. Eu sou o interlocutor, né? Eu estou falando, ó. Então aqui, ó, eu estou falando, a caneta está próxima. Se a caneta está próxima aí de quem está falando, no caso, de quem está assinando, se ela está próxima, a gente não deve utilizar o essa. E sim, nós devemos utilizar o esta, porque está próximo, tá? Está perto, esta perto, T com T, tá? Já na alternativa B, a gente tem o seguinte, por favor, olha o que ela fala aqui, ó. Traga para mim esta caixa que está sobre a tua mesa, né? Nesse caso, o que a gente pode observar? Será que o uso aqui do pronome esta está correto? A gente já aprendeu, olhando a primeira alternativa, que vamos utilizar o esta ou este quando estiver próximo do falante, né? Então, como disse, esta caneta. Agora, se eu pego esta caneta e entrego a você, aí o discurso é diferente. Na verdade, se a caneta agora está próxima da outra pessoa com a qual eu falo, então eu devo utilizar essa. Vamos olhar a alternativa. Olha só. Por favor, traga para mim esta caixa, vou até grifar, que está sobre a tua mesa. Olha só, né? Tua mesa. Nesse caso aqui, não está próximo de quem está falando e sim da outra pessoa. Então, nesse caso, nós não vamos... Opa, não apaga não. Nós não vamos utilizar o esta, e sim vamos utilizar aqui, ó, o essa.
Assim fica tudo certo. E fica muito melhor quando você faz o quê? Comenta, quando você compartilha. Eu estou esperando o seu like até agora e nada aconteceu, tá? Vale lembrar o seguinte, se você está se preparando aí para o seu concurso, está chegando, ou se, no caso, o edital já foi aberto, preste atenção. Aulas particulares, as mentorias do Prof. Gui Furtado para vocês do outro lado, tá? Lembrando que a gente tem planos de aula de 6 meses, 3 meses, 1 ano, é só entrar em contato comigo para você ficar por dentro aí de tudo aquilo de que precisa para alcançar o seu objetivo em relação à sua prova, tá? É só entrar em contato, tá aqui embaixo na descrição, manda uma mensagem para a gente conversar e aulas ali de 1h30, material tudo junto para você na maior facilidade, tá? Agora que você pegou todo o recado, agora que você já deu um like nesse vídeo? Bora então para a próxima alternativa. Letra C. Sabes que quem é aquele pacote... Calma aí, deixa eu repetir aqui. 1, 2, 3, de novo. Sabes de quem é aquele pacote que foi esquecido sobre o balcão na portaria do prédio? Olha só, quando ele fala assim, sabe de quem é aquele pacote? Seria este pacote? Seria esse pacote? Bom, o que acontece, a gente precisa pensar na distância, meu Deus do céu, na distância, fechado? Olha só, se aquele objeto, aquela coisa, está próxima aí de quem fala, esta. Se essa coisa ali já está próxima de outra pessoa com a qual eu falo, a gente vai falar, repete em alto bom som, essa. Porém, se está afastado de quem fala, da outra pessoa com quem eu falo, tá lá do outro lado, joga lá, o que a gente vai falar? Aquele ou aquela, tá? Então, quando a gente pensa assim, sabes de quem é aquele pacote que foi esquecido sobre o balcão? E é interessante que ele fala de quem é aquele pacote, né? Aquele pacote que está distante, foi esquecido sobre o balcão na portaria do prédio. Então, aqui tá legalzinho. Mas tem coisa que você precisa saber ainda mais na alternativa E, tá? Porque caiu no concurso e até na hora da redação vai ser importante você ficar aqui até o final para entender a letra E. Mas vamos aqui com a D. Há um mês aqui, passei 1 semana em Porto Seguro, na Bahia, nestes dias, tá? A gente sabe que também o uso do este, do essa, do neste, do nessa, também se relaciona ao tempo. Pensa comigo aqui, preste atenção e anota aí do outro lado também, né? Olha só, se eu tô falando assim, há um mês, passei 1 semana em Porto Seguro, isso aqui significa passado. Tudo bem, passado. E aí, quando eu estou usando o neste, eu uso o neste para fazer referência a algo que acontece no momento. Se algo já aconteceu ou se eu mencionei esse algo, no caso aqui, o passado, nós vamos colocar o nesses, tá? Não é nestes. O nesse aí faz uma referência a um passado próximo, tá? E aí cabe a você do outro lado pensar, passado próximo? Não pode ser há 30 anos atrás, tá? Ou um futuro próximo, fechado? Como ele fala aqui basicamente que há um mês passei 1 semana em Porto Seguro, então nesses dias. E também a ideia já foi mencionada, então eu vou utilizar aí o nesses, tá? Mas a dica desse vídeo vai estar presente de fato na alternativa E. Muito cuidado, tá? Presta atenção porque isso vai te ajudar até na sua redação. Olha só, quando eu falo assim, 2 tipos de pessoas são capazes de nos surpreender. Então, ele está falando aqui dos tipos de pessoas. Nesse caso aqui, pessoas são capazes de surpreender. As crianças e os velhos. Aí ele colocou as crianças e os velhos aqui, tá? Estes, pela sua experiência, essas pela sua espontaneidade. Então, olha só. Quando eu tenho aqui 2 elementos, vou até grifar aqui para você, quando eu tenho aqui 2 elementos, eu preciso tomar muito cuidado, tá? Bom, eu estou fazendo, usando o pronome demonstrativo, eu estou fazendo referência, aí vou até marcar de outra cor, aos elementos aqui, que eu já grifei, crianças e velhos. Olha só, se eu falo assim, estes pela experiência,
A gente vai usar o este para o mais próximo. Tá vendo aqui? Eu não poderia colocar esses, tá? Eu, quando tenho mais próximo, quando eu tenho dois elementos, no caso aqui, ó, o este vai para o mais próximo. Mas agora, em relação à criança, eu coloco assim, essas pela sua espontaneidade. Aqui nesse caso, só me cabe quando eu tiver, preste atenção, quando eu tiver aqui dois elementos, o este ou esta para o mais próximo, tá? E nós vamos colocar para o mais distante, nós vamos colocar aquelas. Eu vou colocar aquelas porque tem referência à criança. Eu não coloco essas. Eu coloco, então, estes ou estas, né, para o mais próximo, e aqueles e aquelas ali para o que estiver mais longe, e não essa, como às vezes a gente pode pensar. Então, muito cuidado quando você tiver aí dois elementos e aí você for usar os pronomes demonstrativos. O este, esta, para o mais próximo. Mais distante, você vai colocar aquele, aquela ou aqueles, por exemplo. Viu como a questão do pronome aí pode ser bem complicada no seu dia a dia e como os concursos aí vão utilizar? Se liga na dica final, tá? É o seguinte, se você está falando de algo que está próximo, tá? Olha só, caneta. A caneta está próxima a mim. Esta caneta. Peguei essa caneta, te entreguei. Aí já mudou. A caneta está com o ouvinte, com quem eu falo. Essa caneta. Porém, se tiver tudo longe de quem fala, com quem eu falo, aí nós vamos utilizar o aquela, tá? Ou aquele, se for um substantivo ou um referente masculino, tá? Muito cuidado com esses pronomes. Deu para matar a dúvida em relação ao português? Eita, meu Deus do céu. Calma aí. Em relação ao português, em relação aos pronomes, não se esqueça, aqui embaixo na descrição tem outros vídeos com o mesmo tema, tá? Então você vai fazer o seguinte, já aprendeu? Agora eu quero ver se acertar as questões que estão aqui embaixo na descrição, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, um beijo e até a próxima.